Olá, tudo bem com você? Eu usei a expressão, a palavra, o termo desonesto aqui no título deste vídeo, mas quero deixar claro que não estou aqui me referindo às pessoas, ao caráter delas, mas sim à atitude. Veja que eu qualifiquei desonestidade intelectual. Pode até não ser o caso, mas eu não consigo ver de outra forma quando pessoas esclarecidas, pessoas que conhecem até a Bíblia, usam textos pela metade, ou usam um versículo e ignoram o seguinte, que acaba trazendo mais compreensão a um certo assunto. Isso acontece muito aí fora, a gente vê muitas pessoas que usam versículos da Bíblia isolados de seu contexto, usam aqueles famosos textos prova para provar uma ideia e não levando em conta o contexto em que a palavra está, o versículo está inserido, não leva em conta o contexto histórico e geográfico, linguístico e por aí vai. E assim nós vemos surgir várias doutrinas, ideologias, ideias, dogmas com base nesses textos tirados de seu contexto, distorcidos ou lidos pela metade. Infelizmente, isso acontece em vários contextos, em várias igrejas, em vários grupos, dentro e fora do Adventismo. E eu quero neste vídeo aqui citar dois exemplos que têm sido recentemente aí mencionados em redes sociais, e que para mim revelam sim algum tipo de intencionalidade, talvez para mascarar algum tipo de postura, de ideia, de compromisso ideológico a priori, e assim deixam a Bíblia não dizer o que ela poderia dizer a respeito de vários assuntos, ou fazem com que a Bíblia diga aquilo que ela não está dizendo. Bem, o primeiro texto que eu quero ler para você aqui está em Ezequiel capítulo 16, verso 49. O capítulo 16 menciona aqui os pecados de Sodoma, ok? Você pode depois ler em sua Bíblia, Ezequiel 16. E no verso 49 são citados alguns pecados por causa dos quais Deus condenou Sodoma e a destruiu, né? O episódio está lá na Bíblia, está na Bíblia, quando as cidades de Sodoma e Gomorra e circunvizinhanças ali foram destruídas por fogo e enxofre, num juízo direto de Deus por causa dos pecados que haviam se tornado insuportáveis. E aqui no verso 49 é dito assim: eis que esta foi a iniquidade de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas foram orgulhosas, tiveram fartura de pão e próspera tranquilidade, mas nunca ampararam os pobres e os necessitados. Ok? Pecados graves e que foram condenados por Deus. Mas há muitas pessoas, especialmente aquelas que adotam aí posturas progressistas, que têm mencionado apenas esse verso e de alguma forma deixam para lá, deixam de lado, põem para baixo do tapete o verso 50, que eu já vou ler na sequência aqui para você. É nesse ponto que eu vejo, e eu espero não estar sendo aqui injusto nesse caso, mas eu não consigo ver de outra forma, né? Uma certa desonestidade intelectual, repito, intelectual, por parte de alguns que, sabendo do que o texto diz, né? Os dois versos aqui dizem, ignoram o verso 50. É fato que em Sodoma havia iniquidade, o pecado estava ali desenfreado, senão Deus não iria punir tão severamente essa cidade. Quando Abraão intercede por Sodoma, nós vemos ali realmente Deus mostrando que não havia mais remédio. Senhor, se houver 30, se houver 20, se houver 10 justos, e Deus dizendo para Abraão, Abraão, eu não destruiria a cidade se houvesse justos ali, e de fato nós percebemos que só havia Jó e ali alguns membros de sua família, né? Aqueles que por causa da intercessão de Abraão foram libertados pelos anjos da destruição de Sodoma. Iniquidade. Era um povo orgulhoso. Sim, o orgulho é um pecado gravíssimo, dos piores, né? O orgulho, a autossuficiência. Satanás se envaideceu, se orgulhou de si mesmo, e isso deu início ao grande conflito, a essa miséria que estamos vivendo até hoje e que vai perdurar até Deus trazer a solução definitiva para isso, quando eliminar o pecado e os pecadores. Bem, orgulho era uma marca de Sodoma, sim, e a questão da falta de sensibilidade social, né? Aqui diz que nunca ampararam os pobres e os necessitados.
Fazer vistas grossas para o sofrimento alheio também é um pecado grave condenado na palavra de Deus. Deus sempre, pela voz dos profetas, pelos escritos, né, inspirados, sempre chama a atenção do seu povo para atender às necessidades dos menos favorecidos. Fala-se muito aqui na Bíblia de viúvas, órfãos, dos estrangeiros, para que fossem acolhidos, para que as necessidades deles fossem atendidas, e isso não mudou. A Bíblia fala muito disso, de nós termos essa sensibilidade moral, espiritual, e sermos pessoas que não fecham os olhos para o sofrimento do semelhante. Nós temos parábolas de Jesus que falam disso. Vale a pena ler o livro Beneficência Social, de Ellen White, para ver como a serva do Senhor chama a atenção do povo de Deus, dos adventistas do sétimo dia, para essa necessidade. Muito mais pode ser feito, mas eu louvo a Deus também pelo que já tem sido feito, pelos inúmeros trabalhos prestados pela ADRA, pela ASA, que é a Assistência Social Adventista, pelos projetos como doação de sangue, cestas básicas, mas eu repito, muito mais pode ser feito, sem deixar de reconhecer aquilo que já tem sido feito, sem deixar de somar esforços, né, de ajudar aqueles que já estão ajudando. A ficha corrida dos cristãos ao longo da história, graças a Deus, tem sido louvável. As igrejas cristãs estão entre as entidades que mais ajudam o semelhante, que mais ajudam a tirar as pessoas de uma vida muitas vezes miserável, sem perspectiva. Eu louvo a Deus pelas vantagens que, como adventista, acabei tendo ao fazer parte dessa igreja. O estímulo ao estudo, o estímulo à participação em projetos, né, que acabam também desenvolvendo o nosso caráter, e isso é uma bênção tremenda. Muito mais pode ser feito, sim, mas não deixemos de perceber, valorizar e orar por aquilo que já tem sido feito. Sodoma pecou, sim, nessa questão. Desprezava os pobres, desprezava aqueles que sofriam ao redor. E aqui também é mencionado, aí no verso 50, a questão da arrogância. E agora vem aquilo que alguns têm ignorado, né? Eu vou ler o verso 50 para você. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim. E aí, ao ver isso, eu as removi daquele lugar. O verso 50, estranhamente, é omitido por muitas pessoas que só tratam do que está no verso 49. Os pecados do verso 49, repito, são graves e levaram aquele povo à destruição, mas o que está no verso 50 também é grave. E aqui a palavra original para abominação é toevá, no hebraico. Ela aparece também lá em Levítico 18, por exemplo. Moisés usa essa palavra para se referir a pecados sexuais, a práticas sexuais que estão em desacordo com aquilo que Deus estabeleceu em sua palavra, a começar por Gênesis capítulo 2, quando Deus fala ali do casamento heteromonogâmico, que um homem e uma mulher se uniriam pelos sagrados laços do matrimônio e eles então seriam uma só carne, algo que Jesus nos evangelhos vai reforçar ao citar esse texto. Paulo também faz isso, né? Jesus cita esse texto de Gênesis e ainda diz, adiciona, né, que o que Deus uniu, e Deus uniu ali no Gênesis homem e mulher, o que Deus uniu, ninguém separe. Então nós temos a reafirmação de Cristo, de Paulo também, a respeito da sacrossanticidade, né, do aspecto sagrado do matrimônio criado por Deus. Muito bem, aqui a palavra que aparece é toevá, que aparece também lá em Levítico. Nós precisamos fazer esse tipo de intertextualidade, de conexão, para entender o sentido das palavras. Precisamos ver como os autores inspirados as usaram em vários contextos, em vários textos, né, para entender esse sentido da palavra original. Interessante que lá em Judas, verso 7, no Novo Testamento, fazendo menção também a Sodoma e Gomorra, o autor inspirado, ele usa a palavra ekporneu, uma clara alusão a pecados sexuais também. E quando você lê o relato da destruição de Sodoma, você vê qual foi o pecado sexual que aqueles homens tentaram praticar com os anjos que Ló hospedou em sua casa. Então ali a única menção de pecado sexual que aparece em Sodoma é essa, e quando aqui o texto de Ezequiel e também de Judas fazem menção a isso, só pode ser uma referência àquele pecado sexual que eles tentaram praticar ali com os anjos. Ok,
Então eu realmente estranho e repudio essa prática de selecionar textos da Bíblia ignorando outros, né? Aqui os versos 49 e 50 apresentam um pacote de pecados, de práticas repulsivas, abomináveis, que levaram Sodoma à destruição. E nós temos o aviso de Sodoma e Gomorra, nós temos o aviso do dilúvio, Torre de Babel, enfim. Esses três juízos anteriores, históricos, eles são mencionados ali, de certa forma, nas 3 mensagens angélicas. E Deus vai mais uma vez punir a terra e os pecadores que há nela quando Cristo voltar. E no fim do milênio, definitivamente, com o juízo de execução, né? Então, as 3 mensagens angélicas são um anúncio de graça, de salvação, de misericórdia, mas também uma condenação a um mundo que volta a repetir esses pecados por causa dos quais o mundo anteriormente foi condenado por Deus. O outro texto que eu vejo assim alguns usarem com certa desonestidade intelectual é o texto de Tiago 1, verso 27. De fato, um texto muito importante que fala da religião verdadeira, a religião pura diante de Deus. E é um texto que deveria ser lido e relido de quando em quando por todos nós. Ele diz assim, Tiago 1, 27. Tiago, que era o irmão de Jesus, né? Outro autor inspirado aqui, ele diz: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições. Tem gente que para o verso por aqui. Ok, a religião pura e verdadeira e sem mácula para com Deus é esta, né? Visitar os órfãos, as viúvas, ou seja, mais uma vez, o apelo bíblico aqui para nós atendermos as necessidades dos menos favorecidos, daqueles que sofrem, daqueles que não têm tantos privilégios quanto outros têm. Então, no cristianismo, é esperado que haja realmente uma preocupação com o semelhante, com o próximo, com essas causas, e nós temos que ser as mãos de Deus nesse mundo sofredor até a volta de Jesus. Nós temos que fazer isso, faz parte do papel, não só um papel, da essência do que é ser um cristão. Amar o próximo como a nós mesmos. Imitar Jesus, e é dito que Jesus, ele ia por todas as cidades e vilas fazendo o bem. E como era a obra dele, como era o ministério de Cristo? Ele curava, ele ensinava, ele amparava, ele acolhia. Mas ele não simplesmente acolhia para passar a mão na cabeça do pecador. Ele acolhia para transformar o pecador, como no caso lá da mulher surpreendida em adultério, numa clara armadilha, porque o homem, se foi surpreendida, cadê o homem, né? Onde estava o homem que também havia adulterado com ela? Foi uma armadilha, tentaram pegar Jesus numa armadilha. Mas Jesus ali lida com aquela mulher com atitude de misericórdia. Ele não a condena, e quando as pessoas que a queriam apedrejar, que queriam apedrejá-la, se saem dali, porque Jesus mostrou os pecados delas também, que eram possivelmente muito maiores, ele diz para aquela mulher: eu também não te condeno, mas vá e não volte a pecar nesse ponto, não volte a adulterar, não volte a cair aqui nesse pecado, né? Então, há 2 partes aqui nessa fala de Cristo, né? Eu não te condeno, eu te perdoo, eu te salvo, mas não viva na prática desse pecado. Tenha uma vida de santidade. Então, nesse verso aqui, o verso 27 de Tiago 1, realmente um verso muito importante, nós vemos a atitude de Cristo que nós temos que imitar, né? No próprio livro Beneficência Social, que eu já citei aqui, Ellen White diz assim, que Jesus, ele se misturava com as pessoas como alguém que queria o bem delas. Ele curava, ele alimentava, ele acolhia, mas depois de ter conquistado a simpatia dessas pessoas, ele dizia: segue-me. E seguir a Cristo é obedecer seus mandamentos, é alinhar a vida com a vontade dele, é fazer aquilo que é correto segundo a palavra de Deus, que foi inspirada pelo Espírito Santo, por Deus, que está em consonância com a vontade de Jesus. Então, viver uma vida cristã é viver aquilo que Jesus ensinou, aquilo que está na palavra de Deus, toda a Escritura. Jesus encarava a Bíblia como um todo, né? Dito lá em Lucas, quando daquele encontro de Jesus com discípulos que iam para Emaús, que, começando por Moisés e todos os profetas, explicava-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Para Jesus, toda a Bíblia é inspirada, é a palavra de Deus. Paulo repete isso lá a Timóteo, né? Toda a Escritura é divinamente inspirada. Então, quem sou eu para selecionar partes da Bíblia para dizer que isso é inspirado, aquilo não é? Isso é válido, aquilo não é? É óbvio que eu tenho que levar em consideração a cultura, o tempo, os destinatários dos escritos, mas há princípios ali que são eternos, são imutáveis, e nós temos que ter esse discernimento espiritual.
E a Bíblia mesma se explica, né? Nós entendemos assim, aquilo que Ellen White chama de hermenêutica millerita. Como era a hermenêutica millerita? Aquela atitude de Miller, Guilherme Miller, quando tomou a Bíblia, e só a Bíblia, e com uma concordância foi estudando diverso, né, de Gênesis a Apocalipse, para entender o verdadeiro sentido da Bíblia. A hermenêutica que nós adventistas adotamos é a hermenêutica millerita, que é essa de tomar a Bíblia pelo que ela é e permitir que ela se explique. Não precisamos de teologias externas e estranhas à Bíblia para interpretá-la e entendê-la. Uma ótica humana aplicada ao texto sagrado. Bem, o que esses seletivos, né, fazem quando leem Tiago 1,27? Eles omitem a última parte do verso. Eu vou ler o verso inteiro agora. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Essa parte aqui estranhamente vem sendo omitida, assim como acontece lá com Ezequiel, né? Verso 16, verso 50. Nós temos que ser pessoas engajadas, né, no amenizar o sofrimento alheio, mas também temos que ser pessoas que se guardam incontaminadas do mundo, das práticas pecaminosas do mundo, da perversidade do mundo. E é só você ler a Bíblia e descobrir que práticas são essas. A Bíblia condena claramente isso. Alguns até pensam, mas não precisamos ficar aí condenando. Olha, Efésios 5:11 diz que nós temos que não nos envolver com as obras infrutuosas das trevas, mas denunciá-las. A Bíblia denuncia as obras da carne. A Bíblia denuncia o pecado e aponta para Jesus como a graça salvadora, como aquele que pode perdoar e justificar e salvar e santificar. Esse verso aqui fala de santificação, de viver num mundo contaminado, incontaminados, de buscar a santidade e a pureza que Deus oferece. E como saber o caminho, como saber o que fazer? Pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada. Nós encontramos na Bíblia tanto o fruto do Espírito, quanto também a denúncia das obras da carne. E nós temos que fugir dessas e abraçar os frutos, né? O fruto do Espírito. E buscar em Deus esse poder para frutificar, para ser pessoas santas, porque sem a santidade, sem a santificação, não veremos a Deus, como diz o apóstolo Paulo. Deus nos ajude a não ser teólogos seletivos. Deus nos ajude a não ser intelectualmente desonestos, a ponto de saber o que tem que ser feito e não fazer, a ponto de querer manipular, desvirtuar, recortar, mutilar a palavra de Deus para que ela se acomode às nossas preferências e nossas práticas. Eu louvo a Deus porque ao longo dos anos, eu que não nasci num lar adventista, mas e que tinha ali minhas condutas e práticas e pensamentos e cosmovisão equivocados e que fazia coisas que eu na época não sabia que eram erradas, mas fui sendo ensinado por Deus, por sua palavra, e fui recebendo o poder de Deus para poder colocar em prática aquilo que eu ia aprendendo. E é assim que eu tenho pregado e ensinado as pessoas que uma vida de santidade alinhada com a palavra de Deus é a melhor vida que podemos viver. É uma vida com abundância, como ensinou Jesus. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, seja a nossa regra de fé e prática em todos os sentidos. Que nós possamos alinhar nossa conduta, nossa vida, nossos pensamentos pelos ensinamentos que estão aqui contidos. Eu tenho experimentado isso já há 30 anos. Este ano eu completo 30 anos de batismo na Igreja Adventista do Sétimo Dia. E eu quero dizer para você que tem sido uma bênção viver à luz dos ensinamentos bíblicos que essa igreja ensina. Tem sido uma bênção conhecer cada vez mais as doutrinas bíblicas que os adventistas ensinam e pregam e viver à luz desses ensinamentos. Eu quero convidar você também a fazer isso. Na sequência, eu quero apresentar a você aqui um vídeo que eu gravei para um comentário da lição da Escola Sabatina, em que eu comento um pouquinho também sobre essa prática seletiva que alguns vêm fazendo. Eu gravo esse vídeo com o coração aberto, orando a Deus para que, de alguma forma, se você tem feito esse tipo de coisa, né, selecionado partes da Bíblia e tentado acomodá-la à sua vida, para que você repense essa conduta, para que você analise com a mente aberta também, assim como com o coração aberto, assim como o meu está nesse momento, a forma como você tem vivido. Eu quero repetir uma coisa que eu tenho dito em meus sermões. Jesus, ele não aceita você como você está, ele recebe você como você está. Ele recebe todo mundo como está, cada pecador, não importa o seu pecado, o seu passado, o seu presente. Mas ele quer transformar você, assim como ele quer transformar a mim também e continuar me transformando até a volta dele. Então Jesus, ele te recebe, mas ele não te aceita como está, porque se você está em pecado, isso vai causar sofrimento a você, e isso vai afastar você da vida eterna, então ele não pode aceitar isso.
Ele quer transformar você, como Ele fez com tantas pessoas e tem feito com tantas pessoas ao longo da história. Por isso, eu peço a Deus que você analise com carinho essas minhas palavras e o vídeo que segue também, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe grandemente a sua vida e também a sua família. Eu publiquei em meu blog essa semana um texto com o título A Velha Tesoura da Teologia Seletiva. Está lá no outraleitura.com.br. Eu quero ler aqui para você alguns trechos desse texto que me ocorreram assim que eu estudei a lição, né? Então eu quero compartilhar com você essa reflexão aqui. E se você puder ler depois o texto todo aqui no meu blog, fica aí o convite, tá? outraleitura.com.br, o título é A Velha Tesoura da Teologia Seletiva. Um perfil nas redes sociais que se auto-intitula adventista, mas vive divulgando conteúdos contrários aos princípios bíblicos defendidos pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, postou recentemente o seguinte comentário: a palavra de Deus está por toda a Bíblia, mas quem define o que é a palavra de Deus ou não é o próprio Verbo encarnado. Aquilo que combina com o Evangelho é suficiente. O restante são registros históricos e aplicativos circunstanciais. Bem, fechando aspas aqui, né? O comentário que segue, então, é uma análise dessa afirmação aí em cima, que diz o seguinte: a palavra de Deus não está por toda a Bíblia, ela é toda a Bíblia. É contraditório, para dizer pouco, o surrado truque de exigir validação formal de Jesus para cada versículo que não esteja textualmente presente nos evangelhos. Nos evangelhos, Jesus, aprovou as Escrituras como um todo. Nunca se propôs recitar cada palavra da Escritura, até porque isso seria desautorizar o Espírito Santo. E a propósito, quem valida os evangelhos, uma vez que eles não foram escritos por Jesus, mas por seus apóstolos? Se estes merecem respeito autoral, por que Pedro deve ser desconsiderado quando endossa toda a Bíblia? E se Pedro corrobora a autoridade apostólica de Paulo e seus escritos, por que a proclamação paulina de que toda escritura é divinamente inspirada deve ficar de fora do cânon sagrado? Você percebe as implicações? O que esses subversores das escrituras chamam de verbo nada mais é do que trechos macetadamente pinçados das escrituras, textos que possam ser relativizados, manipulados e distorcidos conforme as preferências do pretenso hermeneuta. No fim das contas, é só uma exegese, não uma exegese responsável, uma exegese das mais primárias de quem está muito longe do verdadeiro Jesus Cristo. Essa atitude seletiva em relação à Bíblia é semelhante à dos adeptos das heresias da alta crítica, já condenada por Ellen White em seu tempo. E, portanto, não é nada de novo debaixo do sol, né? E aqui eu citei vários textos de Ellen White: Ciência do Bom Viver, Educação, Olhando para o Alto, enfim, todos eles em que ela condena essa atitude seletiva de querer pinçar textos que me interessam e deixar de lado ou minimizar ou desautorizar aqueles textos que eventualmente até condenam minhas práticas, condutas e preferências. Em lugar de eu pedir poder a Deus para vencer essas tentações e alinhar minha vida com a vontade dele revelada na palavra de Deus, o que tem feito muitos aí é selecionar aquilo que lhes convém na palavra de Deus. Então leia, por favor, esses textos aqui de Ellen White, inclusive, que ela fala dessa conduta, né? E o texto aqui termina assim: embora alguns grupos dissidentes e subversivos se auto-intitulem adventistas, fica evidente que fazem isso de maneira contraditória, pois ignoram justamente a primeira crença fundamental da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que diz assim: as Sagradas Escrituras, o Antigo e o Novo Testamentos, são a palavra escrita de Deus, dada por inspiração divina por meio de homens santos de Deus que falaram e escreveram sob inspiração do Espírito Santo. Em sua palavra, Deus entregou ao ser humano o conhecimento necessário para a salvação. As Sagradas Escrituras são a revelação infalível da vontade de Deus. Elas são o padrão de caráter, o teste da experiência, a revelação autorizada de doutrinas e o registro fiel da atuação de Deus na história. Portanto, como adventistas, nós cremos sim, então, em toda a inspiração da Bíblia e cremos naquilo que Paulo disse: toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. E voltando então à lição, nós vemos que autores inspirados consideraram inspirados também os autores que os precederam. Então nós vemos Daniel citando Jeremias, nós vemos Jeremias citando Moisés,
Vemos Pedro citando Paulo, Paulo citando Pedro, e assim por diante. E João no Apocalipse usando vários textos lá do Antigo Testamento. A Bíblia é um todo, e toda ela é a palavra de Deus. Não existe essa coisa de que ela contém a palavra de Deus, de que a palavra de Deus estaria espalhada pela Bíblia. Não é assim. Toda ela é a palavra de Deus.